que tivemos o privilégio de podermos estarmos ali na casa de oração. Não só por isso, mas pelo privilégio, né, de termos essa comunhão, esse gozo, né, de estarmos reunidos mais uma vez, para juntos estarmos desfrutando, né, das bênçãos do Senhor. Sabemos que o nosso desejo era que pudesse ter amigos nossos, né, convidados para também estar ouvindo a palavra de Deus nessa noite. Como eu disse, né, convidei algumas pessoas, como minha irmã, que às vezes ia na casa de oração estar conosco, a Edna, né, mas ela mandou uma mensagem, falou para mim, chegou agora em casa, então não sei se ela vai entrar. Também meu irmão lá de Cuiabá, muito tempo que eu não vejo ele assim, a face dele, né, eu convidei ele, mas também ele está sempre viajando, não sei se ele recebeu a mensagem. E também meu sobrinho lá de Rondônia, ele mora próximo à casa de oração lá na cidade de Machadinho do Oeste. Até falei com os irmãos lá para convidar ele, visitar ele, né? Então ele também não manifestou, né? Pelo menos até agora eu não vi. Mas, contudo, nós estamos aqui, né, para juntos estarmos louvando o nome do Senhor, podendo mais uma vez ter esse privilégio, né, de estar ouvindo a palavra do Senhor. Eu, nesta noite, gostaria de convidar os irmãos para estarmos lendo alguns versículos da palavra de Deus. A princípio, a mensagem era de evangelização para aqueles que ainda nunca, né, talvez ainda não tenham conhecimento da palavra do Senhor. Mas, contudo, para nós também sempre é um despertamento, né, é um conforto, é um aviso, né? A palavra de Deus sempre, cada manhã, como diz, ela é nova para nós, né? Então, eu quero convidar os irmãos para estarmos lendo Romanos, capítulo 3 e 23, depois 5 e 8. Vou falar do amor de Deus, né? Que é o tema, né? Para aqueles que talvez, porventura, ainda possa estar também no nosso meio e não tem ainda uma vida com Deus, não aceitou o Senhor Jesus como Salvador, talvez essa noite possa também ser uma oportunidade. Romanos 3 e 23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, Romanos 5 e o versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Apenas esses dois versículos, que Deus abençoe os nossos corações para receber a sua palavra. Amém. Bem, irmãos, é uma alegria muito grande, né, ter esse conhecimento, saber que Deus se preocupa conosco. E olhando para a palavra de Deus, nós vemos que o homem, ele afastou ou desviou da presença de Deus, né? Nós vemos lá em Gênesis, no capítulo 2, né? Versículo 15 a 17, que Deus deu para o homem, né, uma ordem e falou para ele, né, que ele, de toda a árvore do jardim, ele tinha liberdade ou direito, ele poderia comer, mas da árvore da ciência do bem e do mal, no dia que ele comer, certamente ele morreria. Como aconteceu, né? O homem pecou ou desobedeceu a ordem de Deus. Então, por isso, ele perdeu aquele privilégio que ele tinha de estar em comunhão com Deus, estar face a face com Deus. Então, a palavra de Deus nos fala que o homem pecou e, por isso, ele morreu espiritualmente, ou ele perdeu aquela ligação que tinha com Deus. Ele, então, perdeu esse privilégio. E a palavra de Deus nos fala que a separação do homem que ele tinha com Deus, né? Ele foi separado de Deus, e a palavra de Deus nos fala que foi a morte, né, espiritual que o homem obteve através da desobediência. Então, por isso, a palavra de Deus nos fala aqui em Romanos
bem depois, muitos séculos, né, passados, o apóstolo escrevendo à igreja de Roma, ele expressa essas palavras, dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos perderam, toda a humanidade, daquela época até nos nossos dias, perderam aquele gozo, aquela comunhão de viver na presença de Deus. Então, a palavra de Deus nos fala que todos pecaram, desde Adão até aos nossos dias. Então, o que fazer, então? Deus, durante todos esses séculos e séculos, né, passados, Deus tem lutado para que o homem pudesse voltar à comunhão. Nós vemos que Deus, ele fez uma aliança, né, com Noé. Mais à frente, ele fez uma outra aliança com Abraão. E da sua geração, Deus falou com Abraão que seria bendito todas as famílias da terra. Nós vemos esta passagem lá no capítulo 12 de Gênesis, versículo de 1 a 3. Então, Deus fez uma promessa que da família de Abraão seria bendita todas as famílias da terra. Então, passando por esses séculos e séculos, chegou então esta bênção para nós, na pessoa bendita do Senhor Jesus. E ele disse que todas as famílias seriam benditas, né? Que nós hoje também fazemos parte dessa família. E por isso o apóstolo escreve dizendo que Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, sendo nós separados da glória de Deus, sendo nós pecadores, né? Sendo nós aqueles que desobedecemos a ordem de Deus através dos nossos pais, nossos primeiros pais ali no Éden. Mas Deus, ele tem, né, nos amado, como ele mesmo disse lá no capítulo 3 do Evangelho de João, no versículo 16, né, o versículo que nós temos, né, como versículo que é o coração de Deus, né, o coração da Bíblia, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nós alcançamos esse privilégio. Então, aqui nesse capítulo 5, nós podemos observar que agora nós somos justificados pela fé e temos paz com Deus. Aquela inimizade que foi criada pelos nossos primeiros pais. Agora, em Cristo Jesus, nós alcançamos a paz. Como diz aqui no versículo 1 do capítulo 5 de Romanos, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, que Deus enviou a este mundo para fazer assim a obra da nossa reconciliação. E no versículo 8, como lemos, Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, nós não merecíamos, como lá na carta aos Efésios, no capítulo 2, que a palavra de Deus nos fala que não é pelas nossas obras que nós alcançamos a graça. Não é porque nós merecíamos, foi realmente porque Deus nos amou. O versículo a seguir aqui nos fala que agora, logo muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ou seja, a ira que o homem estava, ou ainda está, aqueles que porventura ainda não têm esse conhecimento, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, como o apóstolo Paulo disse, pelo qual eu sou o principal. Quando o apóstolo Paulo ele escreve dizendo que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Então, cada um de nós devemos reconhecer
como já reconhecemos Cristo como nosso Senhor e Salvador, também devemos reconhecer que Ele veio a este mundo para nos salvar, por minha causa. Quando nós reconhecemos essa situação, ou esse estado nosso, Ele vem, então, ao nosso encontro e nos dá o direito, esse direito de viver na presença de Deus, voltar à comunhão antiga que o homem tinha com Deus lá no Jardim do Éden, através da obra de Cristo ali na cruz do Calvário. Nós fomos reconciliados com Deus, como diz aqui no versículo seguinte. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais agora, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, nós alcançamos a reconciliação. Nós que temos esse privilégio de um dia ter crido no Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, alcançamos a reconciliação. E o versículo 11 diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual alcançamos a reconciliação. Ou seja, nós éramos, sim, nós estávamos destituídos da glória de Deus. Nós andávamos errantes, como ovelha que não tem pastor. Mas através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, nós alcançamos o perdão e o direito de vida eterna. É o que nós queremos transmitir, muitas vezes para os nossos amigos, para os nossos parentes, nossos vizinhos, que porventura possa estar ouvindo, né? Talvez convidados que estão aí com os irmãos, não sabemos, talvez não estão vendo todos, como o irmão disse. Muitas vezes nós reunimos, mas não dá para ver todos que estão nos ouvindo. Mas a palavra de Deus nesta noite é que Deus nos amou de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E se nós formos ler, lá no último versículo do capítulo 3, fala que quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, é muito importante quando nós damos crédito à palavra do Senhor. Talvez você, jovem, que ainda tem dúvidas sobre a questão da sua salvação, faça como nós, mais jovens no passado, procurávamos os nossos irmãos mais velhos para tirar as nossas dúvidas, procurava nossos irmãos mais velhos, experientes, sentava com eles, eles nos instruíam, lendo a palavra de Deus, falando realmente da nossa situação anterior, que nós estávamos perdidos, sem Deus no mundo e sem salvação. Mas agora, em Cristo Jesus, somos novas criaturas. Estamos no Senhor e temos esse privilégio, esse direito de gozar a comunhão com o Senhor e uns com os outros. Por isso, meu prezado irmão e amigo, nesta noite nós queremos despertar você para que você compreenda essas verdades. Porque Deus não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E nós alcançamos o conhecimento somente ao ouvir a palavra, a dar crédito àquilo que o Senhor fala conosco. E nesta noite, mais uma vez, sendo anunciado essa verdade, que todos pecaram, mas Deus prova seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós. Então, Ele nos deu a sua vida ali na cruz para que nós pudéssemos ter esse direito de viver plenamente na paz com Deus. Muitas vezes a gente escuta falar em paz com Deus, mas, na verdade, esta paz que nós temos com Deus é saber que se Ele voltar hoje, nós iremos ao seu encontro. Se, porventura, a morte também bater ao nosso lado, nós também partiremos para a glória, para viver eternamente ao lado do Senhor. Então, nesta noite, nós estamos cantando hinos de louvores ao Senhor.
falando das suas maravilhas, das suas bênçãos, daquele privilégio que nós temos, e também anunciando a alguém, aqueles que porventura nos ouvem, que ele está à porta. A palavra de Deus nos fala também que ele foi para os céus, mas ele vai voltar. Ele vai voltar. E o dia que ele vier para buscar a sua igreja, ele quer que todos nós estejamos preparados. Como ele disse no final do capítulo de Mateus, quando ele fala lá nas suas parábolas, dizendo para os seus discípulos que ele vai vir a hora que nós muitas vezes não estamos pensando. Ele deu muitos exemplos. Ele falou sobre o pai de família, que muitas vezes não sabe a hora que o ladrão vai vir. Se ele soubesse, ele fechava as portas, ele vigiava, ele ficava em sentinela. E a nós, os salvos, nós devemos também ocupar as nossas mentes com a volta do Senhor Jesus. Ele, sim, veio, fez a obra da nossa reconciliação. E ele voltou para o Pai. Diz a palavra que ele está à destra de Deus e ainda intercede por nós, aguardando aquele dia quando o Senhor, nosso Deus, dizer para ele, para que ele venha buscar a sua igreja. Então, prezados irmãos, nesta noite, nós queremos deixar esse recado, mais uma vez, para você, para cada um de nós, que nós possamos realmente estarmos com os nossos olhos fitos na pessoa bendita do Senhor Jesus. Porque muitas das vezes as coisas que acontecem neste mundo, as adversidades, né, as tempestades e os ventos contrários que vêm nas nossas vidas, muitas das vezes faz com que nós titubeamos ou balançamos e muitas das vezes não estamos atentos àquilo que está acontecendo. E tudo o que está acontecendo indica que a volta do Senhor Jesus está próxima. Que Deus nos abençoe nesta noite, que realmente possamos estar com os nossos olhos realmente fitos no Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E sempre pensando, né, que Ele nos amou primeiro, por isso que nós amamos Ele. Então, que Deus nos abençoe nesta noite, que possamos ter uma boa noite e que Deus assim completa a sua palavra nos nossos corações. Amém. Assim eu volto a palavra ao nosso irmão que está